A vida oculta e mística de Jesus. Aleterre, Madras Editora. Fontes mosaicas. Mas não foi só dos Vedas que Moisés tirou material para sua obra. Numerosos documentos cuneiformes, achados agora na Babilônia, datando de mais de 4.000 anos antes dele, do tempo dos acadianos e dos sumerianos, e nos livros de Zoroastro, se encontram a lenda da criação do homem no estado de inocência, sua tentação pela serpente Tiamat, dragão do mar, a queda de Adamo, isto é, homem negro oposto à virtude de Sarka, homem claro, a guerra dos deuses e dos 7 espíritos, análoga à guerra dos deuses e dos gigantes, o pecado do deus Zu, roubando as insígnias de soberano de seu pai Elu, adormecido protótipo da lenda de Noé, e Shan, que Ferreira de Almeida traduziu por cão, a corrupção dos homens, a construção de uma gigantesca torre na Babilônia, causadora da cólera dos deuses, o dilúvio que durou 7 dias, a arca com um certo e limitado número de animais, a pomba, a andorinha e o corvo que foram soltos, etc, etc. No Manavadharma e no Zendavesta também se encontra a lenda da criação do mundo em 7 períodos e o reaparecimento do homem por último. O Dr. C.H. Continuo, encarregado de missões arqueológicas na Assíria, diz que entre os inúmeros deuses citados havia o denominado Ea, por apelido o deus oleiro, porque os caldaicos julgavam que os homens haviam sido fabricados de barro por ele, sobre os quais esse deus soprava o espírito de vida. Daí a legenda de Moisés, do Adão feito de barro e do sopro em suas narinas. Mais tarde esse deus passou a ser chamado de Marduk. Mas um dia esse deus arrependeu-se de ter criado o homem, que se havia multiplicado. Por quê? A parte do poema inscrito sobre outros tijolos ainda não foi achada, o que talvez se dará um dia pelas incessantes sondagens feitas por missões científicas francesas, inglesas, americanas e alemãs. Mas Ea, tendo-se apiedado do homem, revela ao seu servo Udna Pinsent o projeto da destruição da raça humana e aconselha-o a construir um barco, cujas dimensões lhe fornece, a fim de nele se recolher, bem como sua família e alguns animais. Assim o fez. E durante 6 dias e 6 noites a tempestade desencadeou-se espantosamente e depois amainou. Quando o barco descansou em terra firme, ele saiu e ofereceu um sacrifício aos deuses. Este episódio, escrito muito anteriormente à construção dos canais do Nilo, refere-se sem dúvida às grandes inundações periódicas dos rios. Não só estas, como a alusão da queda do homem depois de um estado de inocência em um jardim de delícias, as árvores do bem e do mal e sua respectiva serpente, figura 7, etc. Tudo concorre hoje para indicar uma origem muito mais antiga que a Gênese. E de fato, segundo os estudos de Dubois, essa origem é plenamente verificável nos planisférios celestes. Nota de rodapé. Origine de tous les cultes. 7, 1835. Retornando ao texto. Organizados por academias de sábios em uma época inconcebível da história da humanidade e ainda hoje usados pela moderna astronomia. Nota de rodapé. C'est Flammarion, l'astronomie populaire. Retornando ao texto. Esses mapas celestes serviam aos primeiros navegadores, tais como os escandinavos, que já conheciam a bússola, os argonautas, Colombo, Cabral, etc., para se dirigirem sobre o vasto e misterioso Oceano Atlântico, como eles o chamavam. Esses mapas, como veremos nas elucidações, são divididos por constelações, isto é, por grupos de estrelas fixas, que são outros tantos sóis, aos quais deram um nome tomado da nomenclatura terrestre, o qual não reproduzimos aqui,
para não nos alongarmos. O caminho percorrido pelo Sol foi dividido em 12 partes, chamado zodíaco, tendo em cada uma um animal ou objeto como símbolo, adaptado a cada mês do ano. A circunferência foi dividida em 360 graus. O hemisfério norte apresenta o bem, por comportar as duas estações, primavera e verão, em que a terra se enfeita e o homem vive do seu produto. O hemisfério sul representa o mal, porque comporta as duas outras estações, outono e inverno, em que a terra se entristece e o homem luta para sua subsistência. São desses símbolos que as mitologias pagãs e católicas fizeram suas famosas árvores do bem e do mal. Antes de Rama, a constelação que se achava no diâmetro original era de Touro e correspondia ao culto do Touranianos. Rama surgiu quando a constelação do Carneiro ocupou aquela posição. A analogia da religião de Rama já está visível. O Éden da Bíblia, que figura nesses planisférios, corresponde nos estudos de J.B. O'Brien. Nota de rodapé. Jeová et Agni. Retornando ao texto. Ao Arya en Vaedjo, dos persas. Ao Gan Eden, dos hebreus. Ao Mahameren, dos indianos. Ao Quanlun, dos chineses. Ao Ban e Dunya, os tártaros, manchus, etc. E correspondem também ao Planalto de Pamir, ou Pamir, cujos contrafortes são o Belugtar e o Hindu-Kush, Planalto radiante de beleza, onde residia o deus Brahma, Ba-Rama, o chefe celta Rama, e de onde saíram os Kushitas, que mais tarde foram para a Itália, originando o termo Bak-Kush, Bacchus. Segundo D.J.M. Henry, nota de rodapé. L'Égypte pharaonique, 1846. A Arca de Moisés nos altares, as tábuas da lei, os levitas, os ornamentos, as oferendas, os sacrifícios, a escolha das vítimas, as impurezas legais, as purificações, etc., são idênticos aos da Judéia e do Egito, muitíssimo antes de Moisés. A Arca de Moisés, chamada de Aliança entre Jeová e o povo de Israel, era uma cópia, embora portátil, do tabernáculo de Tebas, capital de 100 portas do Alto Egito, que floresceu numa adiantada civilização há cerca de 8.000 anos e centro da religião de Rama. Em seus templos figuravam o Naos, isto é, o sacrário, sobre o qual se via a estatueta de Amon, carneiro, que respondia às consultas do sacerdócio. Na igreja romana vê-se o mesmo sacrário e o cordeiro. Na Arca de Moisés, essa estatueta é substituída por uma mesinha, que a Bíblia chama de propiciatório, confirmando assim a proibição de idolatrar imagens. O lugar da misteriosa consulta, chamada na Bíblia Santo dos Santos, é idêntico ao que existia em Tebas. Na igreja romana é o altar. Essa arca, segundo Lenormand, media 1,75 m por 80 cm de altura e de largura. Os dois querubins emblemáticos de asas estendidas da Arca de Moisés, cujo termo em hebraico significa touro, símbolo da potência criadora de Jeová, tinham a mesma analogia da estatueta de Amon com cornos, carneiro. Por isso Moisés é representado com esses adornos. A própria Bíblia consigna que o Eterno, Jeová, ameaça seu povo com seus cornos. Ora, será admissível que Jeová tivesse ordenado a Moisés a construção dessa arca, copiando-a do culto de Amon? É mais verossímil que esse legislador tivesse recebido nos templos de Jetro, onde se iniciou o plano dessa arca, construída como era, com ouro, prata, bronze, etc., servindo, de acordo com a formidável ciência de que era detentor, de poderoso acumulador elétrico. É sabido que a atmosfera em certas regiões do globo, como no Canadá,
é carregada de fluidos elétricos de tal natureza e em tão grande quantidade que uma pessoa pode acender um bico de gás simplesmente com a ponta do dedo. No Egito, então, essa propriedade ainda é mais notável, em decorrência da secura do ar. Não é, pois, de estranhar que sábios magos como Moisés conhecessem essa força da natureza e que este tivesse sabido captá-la em seu formidável acumulador, para aplicá-la em certas oportunidades, quando seu povo recalcitrava ou contra inimigos em batalha. As extremidades das asas dos querubins de ouro recebiam o potencial atmosférico positivo e o condutor inferior, que residia nos varais, que se comunicavam com o solo, o negativo. Segundo rezam os livros da Índia, Semiramis, rainha da Babilônia, tentou uma vez invadir esse país com um exército de 2 milhões de homens. Os magos, unicamente por meio dos fluidos elétricos, derrotaram seu exército, obrigando-a a transpor o rio Brahmaputra, que nesse lugar ficou amaldiçoado até hoje, razão por que indiano algum o atravessa. Na história da Grécia encontra-se o mesmo emprego dessas forças para derrotar um exército invasor. Houve até pontífices fulminados pelo raio, quando mal isolados invocavam o fogo celeste. Invocare fulmine, hodere fulmine, diz a frase latina. Foi pela mesma razão que Zoroastro foi fulminado. No Catecismo da China, esse fato está consignado quando o aluno, respondendo ao mestre, diz que havia armas de fogo usadas pelos seus antepassados, que matavam mais de 10 e mais de 100 pessoas de uma vez. As armas fluídicas que matavam mais de 1000 de uma vez, mas só conhecida dos sábios. Esse incomparável legislador, que tinha à mão toda essa documentação, nos templos de Jetro, pontífice em Midian, condensou e adaptou essas tradições da Índia, da Pérsia e da Caldeia, em 5 livros de 10 capítulos cada um, os quais se chamam Gênese. Moisés não ensinou nenhuma nova religião. Ele foi o editor responsável, na frase de Nicholas Notovitch, nota de rodapé, La vie inconnue de Jesus, retornando o texto, da religião natural, tal como era praticada desde o começo da humanidade. E a prova disso é que ele mesmo se refere aos livros escritos antes de ele nascer e nos quais fora buscar seus conhecimentos. Moisés foi o primeiro que fez dessas doutrinas um facho e o transmitiu à posteridade. Os profetas conservaram-lhe a chama e Jesus com ela iluminou o mundo. Se dissemos anteriormente serem 5 os livros de Moisés, é porque os outros, que comumente chamam-se Pentateuco, foram escritos por seus sucessores e não por ele. E se dividirmos o Sefer Bereshit de Moisés, isto é, seu livro dos princípios, conhecido por Gênese, em 50 capítulos, é porque cada um dos 10 capítulos constitui de fato um livro tratando de uma matéria, como por exemplo os 20 primeiros que tratam dos princípios. Swedenborg, em Escritura Santa 10, diz que os 7 primeiros capítulos da Gênese pertencem à antiga palavra, e que não lhe falta uma só palavra. Essa palavra foi perdida. Em suma, nisso como em tudo, Moisés nada mais fez do que seguir o método dos seus antecessores, iniciado como era em toda a ciência dos egípcios, segundo confirmam os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 22. São eles: 5. Panchavendra de Krishna. 5. Zendavesta do primeiro Zoroastro. 5. Kings de Furri. 5. Dianas de Assibuda do Oriente. 5. Bodhisattvitas. 5. Grau de Sabedoria Siltu do Extremo Oriente. 5. Grau do Sacerdócio Druídico. A língua de Moisés era a dos faraós,
e os hieróglifos formavam uma série de símbolos. Para condensar esses conhecimentos em uma obra mortal, como de fato ela é, ele organizou um alfabeto moldado sobre o aramaico e genialmente escreveu sua cosmogonia, com 3 sentidos distintos sob a mesma grafia. Um simbólico para o seu povo de 6 milhões de almas. Nota de rodapé. Números 1:45. Abre aspas. Os contados aptos para a guerra foram de 603.550, de 20 anos para cima. Fecha aspas. Um exército é mais ou menos composto de 1/10 da população. Retornando ao texto. Outro ideográfico para os iniciados de que faziam parte os levitas ou casta sacerdotal, e outro hierogramático para os magos como Araão, Eliezer e mais tarde Josué, mas que só podia ser compreendido por meio de uma chave que Saíves de ser a letra E. Há 3 modos, pois, para ler Moisés.